E aí, pessoal? Eu acabei de fazer uma coisa muito engraçada, mas eu havia iniciado a live no meu perfil pessoal em vez de ter iniciado a live aqui. Mas tudo bem. E aí, pessoal? Deixa eu ver quem que tá chegando aí. Rodrigo, Kaique Rodrigues, André, Adésio, o Márcio, o Alisson. Cara, então, aí tá todo, quero saber se tá todo mundo preparado, porque hoje a gente vai conversar sobre aquários plantados. A gente tem a gente tem um, a gente vai ter uma pessoa, uma pessoa bem importante para falar com a gente aí, que entende bastante do assunto. Deixa eu ver. Aquário projetado, tudo bem? Mestre Clodoaldo, Manuel, Aquascape Nature. Todo mundo, seja bem-vindo. Manda aí pros grupos aí do. Manda pros grupos aí do WhatsApp aí. A nossa live. Fala pra todo mundo entrar. Beleza? Seguinte. ahn, Como eu já tinha comentado, a gente vai falar hoje sobre plantados. Quero que vocês deixem. Pode deixando aí já as dúvidas de vocês. Que tipo de coisas que vocês querem saber pra gente ir falando. Eu já tinha perguntado nos stories essa semana, então eu já tenho uma noção do que a gente vai falar, mas a gente pode ir conversando de acordo com o que vocês tiverem de dúvida. Boa noite, Tatu, Peneto, deixa eu ver quem mais, Graciela, sejam todo mundo bem-vindo, momento submerso. Bom, eu vou chamar nosso convidado então, e aí a gente vai bater um papo. Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui, só. Aqui. Pronto. Então, pra quem já tava ligado, quem já tinha visto que eu iria fazer essa live, um marco da Aquaristicamente, beleza? Hum, ó, o Márcio fez uma boa pergunta ali. Opa, E aí, Marco, tudo bem? tudo bem, meu camarada? Ô, prazer ter você no nosso perfil, a gente conversar um pouquinho sobre aquários plantados. E, Prazer é meu. bom, se alguém aí ainda não conhece, este é o Marco. Bom, eu vou deixar você se apresentar, vai. É. Pessoal, sou o Marco, moro aqui no Rio Grande do Sul, sou aquarista, acho que desde criancinha, mas depois passei um tempo sem mexer no aquário. E já estou no aquapaisagismo, vai fazer uns 3 anos por aí, não muito tempo. Sou uma criancinha ainda. Massa. E Mas eu sei que tu entende bastante do assunto. Nem vem. a gente estuda um pouquinho. A aquarismo é isso mesmo, tem que estar estudando toda hora, né? Com Ah, certeza. cara, eu já vou começar, eu quero começar logo, que eu tô animado pro negócio. E eu vou começar com essa pergunta do Márcio, que eu acho que é uma pergunta que bastante pessoas meio que fizeram essa pergunta, e a gente já pode partir dela depois para outras perguntas um pouco mais complicadinhas, digamos assim. Mas como começar com do básico no plantado? Eu acho que antes de ter o plantado tem que ter o aquário, né? Tem que saber cuidar do peixe, isso é o básico. A pessoa Uhum. tem que ter uma noção do que é o ciclo do nitrogênio, né? Saber o que é um aquário bem ciclado, uma boa biologia, para depois se arriscar e ir se arriscando aos poucos, né? Colocando plantas de baixa manutenção, de mais uma facilidade maior, né? Uma facilidade muito mais simples e que não exija tanto, né? Principalmente financeiramente. Porque Sim, se tu começa investindo muito numa coisa que tu não sabe, a chance de tu ter prejuízo é muito grande, né? Então, verdade. e isso, né? Acho que o principal, antes de uma pessoa, eu quero ter um aquário plantado, não é assim. É um pedaço da natureza que tu tá ali na tua casa e, cara, não é fácil brincar, que nem a gente fala, né? No aquarismo plantado, a gente gosta de brincar de Deus, né? Ali dentro Uhum. no ecossistema, Beleza. né? Porque, Uhum. querendo ou não, as vidas que estão ali dependem da gente, né? Do cuidado que a gente tem. Então, se tu não fizer uma coisa bem feita, é bem provável que tu mate peixes, plantas e
pô, eu não gosto disso, sabe? Eu acho que se a gente quer fazer uma coisa, tanto é que hoje eu tô assim, com o aquarismo, com o aquapaisagismo tanto na veia, justamente porque eu tomo essa ideia, sabe? Se eu começo a fazer uma coisa, opa, o celular tá caindo. Se eu começo a fazer uma coisa, eu tento fazer ela bem feita, né? Sim, Então, vamos lá. Se o cara quer fazer, é só estudar e seguir no negócio. beleza. Bom, a gente está falando sobre o aquarismo básico, digamos assim, como começar. Eu, assim, se você for me perguntar, eu provavelmente iria falar uma resposta bem parecida com a sua, ia dizer, ó, ah, tipo, cuida do. Você primeiro precisa estudar, realmente aprender o que, que um peixe precisa, fazer toda a ciclagem, aprendendo a fazer ela e deixar a água da forma correta para os peixes, e depois pesquisar os peixes que tu vai botar e as plantas, porque quando a gente está falando de plantado, tem que realmente escolher bom, tem um detalhezinho que uns tempos atrás eu havia comentado que facilita muito se a pessoa dar uma pesquisada e descobrir a água que vem para a sua casa. Porque se Da você rede, está pegando da torneira, isso vai te ajudar muito. Aí você pode escolher um aquário mais de acordo com a tua água que vem ali, então vai dar muito menos trabalho, vai ser muito mais fácil de você ficar regulando a água do que depois ter que ficar realmente mudando pH bastante. Coisas a assim. coisa básica, por exemplo, é se tu tem uma água numa rede, que nem aqui a gente tem, a água é provida pelo Estado, né? Pela Sim, Corsã, aqui no Rio Grande do Sul, tu é gaúcho, tu sabe disso. sei. Então, aqui a água tá vindo neutra, mas eu já morei em outras cidades que a água vinha bem alcalina, em 7,4, 7,6, e eu tinha que acidificar ela para minha fauna, para minha flora e tudo mais. Então, isso é bem importante, né? Saber a água que a gente tem para Sim. começar a ir seguindo vamos dizer assim, um norte mais fácil, né? Sim, é. É claro que é uma dica que, não, que você pode ter peixe de pH diferente do que vem, mas vai dar mais trabalho. E vai custar mais caro, E né? quem está iniciando normalmente vai querer menos trabalho, vai querer fazer da forma mais tranquila possível, para depois pegar coisas mais difíceis. Então, pelo menos é isso que a gente recomenda, né? Hum, Tá. Deixa eu ver. A gente. ah, ah, Antes, deixa eu ver aqui, alguém perguntou uma coisa que eu achei interessante também. Você tem algum livro que você recomenda? Algum livro específico sobre aquapaisagismo? Tem, tem assim, ó. Eu, particularmente, nunca consegui o acesso, comprar e ter eles em mão. Inclusive, eu tenho um amigo que é aquapaisagista há 40 anos, na época nem se falava sobre aquapaisagismo, né? Mas o cara gostava de plantas e tudo mais. Uhum. E é o cara que toda dúvida que eu tenho sobre planta, eu pergunto para ele. Ele sempre fala assim: não, vou te mandar aí, eu tô esperando os livros dele. Então, como eu não tenho aqui nas minhas mãos e não vou lembrar de cabeça, eu não posso sugerir de cabeça, né? Mas, com certeza, tudo que é literatura sobre isso é muito importante. E sempre ficar antenado nas atualizações, né? Muita gente segue, por exemplo, não, tá lá no livro de fisiologia número 3 que a planta ela pega a cor por causa disso, daquilo outro. Mas tu vai ver lá a edição número 7 já é totalmente diferente. Por quê? Porque houveram estudos e assim vai indo. Então, Sim, é bom a gente sempre se manter atualizado, né? Mas qualquer tipo de literatura na mão, que foi publicado e tudo mais, sempre é, sem dúvida nenhuma, um bom caminho para se iniciar. sim. Beleza? Uma outra pergunta aqui ah, que o pessoal tinha feito já antes é quais plantas que você indica que sejam fáceis de se ter? Então, quando eu comecei, eu morava bem no interior, tava lá pela região da minha noiva, né? E lá não tinha assim, ó, lá aqui no Rio Grande do Sul a gente tem as agropecuárias, né? Onde vendem Sim, produtos para animais. Então eles não têm não tem plantas, não tem, mal tem um peixe ali ou outro.
Toda sim. vez que a gente ia atrás, nunca conseguia encontrar. A Uhum. planta de início mais fácil que existe é aquela elódia. Aquela lá é uma planta que só tu jogar lá no aquário, ela vai crescer. Eu não sei, acho que é a planta mais fácil. Elódia, elodélia, não sei, cada um fala um nome diferente. É, Musgo tem. de Java, tá? O musgo de Java também, ele vai dar, se tu jogar na pia da tua casa e não fizer uma limpeza, vai crescer na pia da tua casa. Qual que tu Tem falou? que usar o musgo de Java. Ah, é verdade. O musgo de Java Ah, dá em tudo que é canto. deixa eu E ver, assim, ó, começando pelas Cabomba também, né? Anúbias, Microsorum. A Cabomba, o pessoal fala que é muito fácil, mas assim, eu já vi gente perder. Então, no início, as plantas de rizoma que não precisam plantar, e sim só ser amarradas, que nem a Anúbia, a Microsorum, são plantas facílimas que não exigem quase nada de iluminação, Uhum. que não exigem quase nada de fertilização, né? Tem muitos aquários aí que eu conheço que não fertilizam absolutamente nada, nem CO2, nem nada, e tem. E só que é aquele negócio, né? O metabolismo dela vai ficar mais lento. Quanto menos tecnologia tu oferece, menos condições tu oferece para ela desenvolver, é óbvio que ela vai desenvolver bem mais lento, né? Não vai Sim, ficar aquela verdade. coisa exuberante de um aquário extremamente plantado. Uhum, sim. E musgos em Ah, gerais, é, acho que já a gente já falou algumas bem legais ali, que são bem comuns mesmo. Essa que tu falou. Ah, aí, ó, tem gente falando que não gosta, que não tem sorte com musgo. Musgo assim, ó, sabe o que é o grande negócio do musgo? É a temperatura. temperatura? Aumentou a temperatura, perdeu o musgo. Porque assim, ó, eu tenho um musgário, tá aqui do meu lado, tá uma bagunça aqui, eu passei 15 dias fora, né? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. E esses 15 dias fora que eu fiquei, eu não deixei, não fiz manutenção nenhuma, né, no musgário e no holandês. E quando eu voltei, eu fui lá, mexi no holandês e o musgário tá essa loucura aqui, olha só, virado em musgo mesmo. Ó, tem até umas. Aqui, ó, deixa eu ver se por cima eu consigo mostrar. Tem bucefalandra e tem umas anúbias perdidas, anúbias nana. Uhum, da E hora. aqui, tá desenvolvendo daquele jeito assim, sabe? Mas eu não consegui nem limpar e nem fazer poda. Mas o que Sim. eu ia falar é que quando eu cheguei, eu simplesmente peguei e fui ver o meu. Eu tenho um pote de musgo, tinha, né? Sim. E esse pote de musgo aí, sempre no inverno aí, tava indo super bem, né? Só que agora, nesses dias que eu fiquei fora aí, fez bastante calor, cara, o pote ele, não, ele varia, quanto menor a quantidade de água, a variação é muito mais rápida, né, de temperatura. Sim. Então, pegou a temperatura que estava aí ardendo na casa dos 30 e tantos, quase 40 graus, e daí os musgos ficaram tudo amarelados. Então, E- musgo é basicamente temperatura. Tá. Já que a gente tá falando sobre isso, que temperatura normalmente que tu deixa teus aquários ou para os musgos ficarem bem, que temperatura que tu indica? Nesse aquário aqui, sendo bem sincero, eu nem sei. Deixa eu pegar o termômetro ali. Uhum. Mas eu acredito que é por volta de uns 24. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui eu não tô nem colocando termostato agora. Uhum. Tá em 26 graus, que hoje tá 26? quente. Uhum. É. E no holandês ali sempre 26, 27 graus no máximo. Sim. Tá legal. Vamos lá. Alguém aqui havia perguntado, não lembro mais, deixa eu ver aqui. Sobre. Ah, o Márcio. Márcio José tinha perguntado. Você comentou sobre CO2, então bora falar um pouquinho sobre CO2. O que que tu acha sobre CO2 em aquário plantado? A primeira coisa que eu vou falar é a diferença que o pessoal que está iniciando sempre acaba confundindo o tal do CO2 líquido e CO2 líquido com CO2 gás, né? Para começar, não tem CO2 líquido, né? Tem carbono líquido. Uhum, Porque o CO2 líquido que eles falam, na verdade, não é CO2, ele é uma cadeia de carbonos,
de aldeídos de carbono que Uhum. formam o carbono. E esse carbono, ele não é absorvido pela planta, quer dizer, se ele é muito pouco, né? Da forma com que o CO2 normalmente é, o CO2 gás. Então, Sim. primeira coisa que é importante as pessoas terem noção, né? Vamos voltar lá na escola, lá no básico uma planta faz fotossíntese, ela absorve o CO2 Sim. e larga o oxigênio, né? Uhum. O CO2 é importantíssimo, né? Aí eu coloco, eu por, assim, ó, por experiência. Antes, quando eu comecei, não vou botar, não vou botar, não vou botar, é caro, pode explodir, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Sim, sim. Mas depois, com o tempo, já houve problemas aqui em casa, na casa da minha sogra, uma vez estourou o CO2 caseiro, encheu de água com açúcar e fermento a casa inteira dela lá. Mas não dá, assim, ó, se tu pesar, se tu botar na balança, sem dúvida nenhuma, o CO2 faz muita diferença. Muita Uhum. diferença mesmo. Até o CO2 caseiro. Então, é uma coisa importantíssima para o desenvolvimento de qualquer planta. Mas essa planta não precisa. Um musgo aqui que eu tenho, a maioria não precisa. Mas eu coloco ali. E ele Uhum. sobrevive com muito mais facilidade, né? Sim, sim. Deixa eu ver aqui que tinha mais. Ah, sobre iluminação. O pessoal pergunta bastante sobre iluminação de aquário plantado. Vamos com uma pergunta que eu não lembro exatamente quem fez, mas alguém já havia me feito nos stories, que é, existe cor certa para iluminação de aquário plantado? Existe cor errada para iluminação de aquário, né? O pessoal inventa de fazer uma discoteca colorida, né? E a gente tem que pensar o quê? A gente está tentando replicar a natureza, né? E está Uhum. tentando replicar o quê? O sol. O sol é a melhor fonte de luz que existe no mundo, né? Óbvio que se botar o teu aquário na rua e deixar bater o sol, como é muito forte a intensidade, provavelmente vai dar problemas, né? Sim. Apesar que algumas horinhas de sol não faz tão mal assim, que nem o pessoal fala. Então, assim, ó, o pessoal fala, mas eu vou botar uma luz amarela, vou botar uma luz branca, uma branco frio, 10.000 K, 20.000 K. Olha, sabe, eu particularmente acho que tu tem que colocar ali o básico, tá? Esse meu musgar aqui tá indo com iluminação, com uma lâmpada caseira de casa mesmo. Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Ó, tá vendo? Ó, uma lâmpada que eu só tirei o plástico. Só tirar o plástico da lâmpada de LED. Isso, uma lâmpada de LED que eu só tirei o plástico. Uhum. Essa lâmpada de LED ela é um branco 6.500 Kelvin, né? Sim. O branco 6.500, aí assim, o pessoal fala, mas depende de marca, tá? Porque tem marcas que o 6.500 ele puxa um pouquinho mais pro azulado, outras que puxam mais pro outro lado. Mas em suma, no geral, o branco puro, ele vai ser muito bom para fotossíntese, tá? O que hoje no Brasil não se fala muito é a questão da qualidade fotossintética do LED, né? A questão do par, que é um número que o pessoal que trabalha em gardens e com cultivo indoor acabou desenvolvendo e a gente está puxando para o aquapaisagismo, grandes marcas aí, Chihiro, enfim, tem muita marca aí que está puxando essa unidade aí para fazer como é que é, dimensionar no aquário, né? Então, o que é o par? Ele, na verdade, ele não é uma medida, ele é uma unidade, ele não é uma unidade, ele é simplesmente um gráfico. Porque a luz, ela é um gráfico, né, do infravermelho ao ultravioleta, Uhum. né? E as plantas, elas absorvem em um certo ponto ali, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, enfim, cada cor ali, ela escolhe, né? Ela faz o desenvolvimento conforme cada cor ali, desse espectro.
E o espectro par, ele é um espectro bom para fotossíntese. Que eles falaram assim, não, esse aqui é o espectro da fotossíntese. E daí eles Uhum. simplesmente jogaram lá e agora estão fazendo essa, vamos dizer assim, medição de par, coloca lá um aparelho que mede o par, que é caríssimo, embaixo Uhum. lá 30, 40 centímetros, e eles têm uma noção se ali está batendo uma luz que é boa para a fotossíntese das plantas, né? Então, Uhum. assim, voltando lá, cores, o que, que eu recomendo para quem está começando? Procura luminárias profissionais, tá? Não inventa com luminárias caseiras. Eu tenho luminária caseira aqui e todo santo dia, Tiagão, todo santo dia me pergunto, quando é que tu vai lançar um tutorial mostrando, falando? Cara, eu já ensinei assim, ó, centenas de pessoas como Uhum. faz a luminária. Só que o grande problema é que é o seguinte, eu tenho um aquário ali de 59 litros com tais plantas. Para aquele aquário, aquela luminária ela é perfeita. Sim. Agora o Thiago, ele vai pegar, ele vai ter um outro aquário com outras dimensões, em outra altura, em outra largura, com outras plantas. É muito complicado dizer que uma coisa caseira vai funcionar aqui e vai funcionar aí, entendeu? Sim, é verdade. Até É porque aquela coisa, a pessoa precisa. eu não tenho a qualidade de fazer a medição fotossintética e afirmar, ó, não, compra essa marca de lâmpada, compra isso, compra aquilo. Sim. Por isso que eu falo, vai para uma marca que é conhecida, para uma Shihiros, para uma Nemolite, para uma. Enfim, agora a Oceantec também está fabricando luminárias profissionais que não são aquelas luminárias antigas, né? A Oceantec está fazendo umas novas aí que parecem ser bem desenvolvidas e bem dimensionadas para aquários densamente plantados. Então, assim, ó, procura marcas de respeito e que o problema com certeza não vai ter. Sim. É verdade, é aquela coisa. A pessoa vai ter que testar bastante para ver tipo, qual é a iluminação correta para o aquário dela. Sempre tem aqueles cálculos, dá para procurar na internet. O pessoal tem alguns cálculos que você tem como chegar uma base, mas Luvas, mesmo lattes. assim, ainda você tem bastante coisas que podem fazer diferença. Então, cada aquário é um aquário e aí, É, o dono tem que descobrir o que é melhor para o aquário dele. É realmente com bem isso mesmo. o pessoal sempre utiliza, né? Antigamente o pessoal falava sobre a watts por litro, né? 1 watts Sim. por litro, 2 watts por litro. Hoje em dia, eu particularmente tenho amigos que eu super respeito, principalmente que são aquapaisagistas muito mais tempo do que eu, que ainda utilizam watts por litro, mas eu não vejo uma lógica. Por quê? Uhum. Se eu pegar, eu já tive em casa assim, ó, cerca de 20 marcas de lâmpadas diferentes. Todas elas ali, questão de watts, isso varia, sabe? Porque daí uma tem 7 watts, a outra tem 7 watts, mas aqui a marca X tem 1.000 lumens, a marca Y tem 1.500 lumens, né? Sim. Então, não é uma coisa, não é uma medida que dá para se dimensionar. Por exemplo, no meu aquário, eu utilizo lâmpadas direcionais. Uhum. Elas têm menos lumens e menos watts do que uma lâmpada comum de casa. Só que Sim. como ela é focal, direcional para baixo, tá? Não é essa lâmpada que eu mostrei, a outra que eu tenho lá no aquário holandês. Uhum. Elas têm um aproveitamento muito superior. Então, assim, ó, Sim. eu cheguei a fazer o teste há uns 2 anos aí, nesse mesmo aquário, em cima de uma rotala vermelha, eu tinha uma lâmpada dessas, de uma marca renomada, não vou dizer o nome, mas vamos dizer, a principal marca de lâmpadas do Brasil, tá? Em cima ali, com 1.000 e poucos lumens e 11, 12 watts. E eu fui lá Uhum. e troquei por uma Par 20 de 480, 500 lumens com 6 watts e meio, se eu não me engano. Sim. E a cor dela é simplesmente assim, ó, cara, em questão de uma semana, mudou totalmente. Não foi aquela cor de colorir por causa que é um branco mais avermelhado. Não, porque a planta conseguiu fazer uma fotossíntese, conseguiu desenvolver a cor muito melhor. Da hora.
Tá, o Momento Submerso fez um comentário aqui falando o seguinte: a quantidade do líquido contido no Drop Checker. Já vi recomendação por um determinado fabricante que seria necessário 18 gotas. Você segue a recomendação do fabricante ou não segue mais? Ou não segue a mais? Eu sigo a recomendação do fabricante, tá? Drop Checker eu tenho há pouquíssimo tempo, não utilizava antes. Sempre confiei muito mais na questão do teste do KH versus o pH, que tu tem a concentração de CO2 e eu acho ela muito mais precisa do que o teu drop checker. Por quê? Porque o líquido do teu drop checker ele tem que estar sempre, vamos dizer assim, na validade correta. Tem umas variações ali naquele líquido ali que eu particularmente não vou falar agora, porque senão eu posso estar falando besteira, tá? Mas tem um cara que falou lá do Aquários Anclus de Portugal. O cara fez um vídeo no Facebook há bastante tempo e ele falou bastante a fundo sobre essa questão do líquido, do drop checker, de ter um líquido bom e tudo mais, que eu fiquei meio assim e por isso eu passei tanto tempo sem ter ele. Agora, pouco tempo que eu obtive ele, comprei no meu fabricante, o meu líquido lá dizia que era 15 gotas. Estou seguindo lá 15 gotas e tá indo bem. Deixa eu ver o que mais. Tá, daqui a pouquinho a gente vai para esse comentário ali do Márcio, mas o Júnior comentou as luminárias da Future Light Brasil, o que você tem a dizer? Conhecem? Eu não conheço. Eu particularmente não conheço pessoalmente, tá? Já fiz o orçamento, o meu aquário que tem luminária caseira ali, o holandês, era para ser com a luminária do Miguel. Miguel é o nome do cara lá da Future Light. Eu fiz o orçamento com ele, tava tudo certinho. Porque eu fiz aquele aquário ali da forma com que eu sempre recomendo. Planeja, compra uma coisa, compra outra, compra outra. Então eu passei assim 5 meses planejando ele, e só que as plantas que eu tinha encomendado chegaram antes. Chegaram um mês antes. Que eram plantas de hidroponia, elas cresceram muito rápido. E quando chegou a planta, eu pensei, putz, estou sem luminária, né? Era a última coisa que eu ia pegar. Vixe. Aí ainda deu problema no meu carro na época. Aí deu todos os problemas, daí eu pensei, não, agora eu vou ter que ir, né? Supletivo, vou ter que ir para a internet e descobrir o que eu faço. E eu fui, comecei e passei 3 meses errando, né? Mas, voltando lá à pergunta sobre as luminárias do Future Light, parecem ser muito, muito boas. O Hernani, do @Aquanano Plantado, o Jardim Submerso P, tem bastante gente aí que utiliza, eu não lembro agora mais gente de cabeça, que utiliza aquários magníficos, né? Sim. Então, é uma alternativa boa que a gente tem aqui no Brasil. Eu, particularmente, não posso dizer porque eu não utilizo, beleza? Mas... Eu também não posso dizer nada porque eu não conheço absolutamente nada dessa marca, então não posso falar nada. E até nem ouvi muito falar sobre ela, para ser sincero. Tem outros que estão fazendo aí luminárias, que nem o aquário projetado lá, o Hernani do @Aquanano Plantado, esse mesmo que tem do Future Light, ele tem também uma do aquário projetado, que é voltada mais para aquários nanos, né, aquários pequenos. Sim. E tá dando muito, muito certo. Então, a gente tem umas alternativas boas aqui no Brasil aí. Quem não quer gastar muito, quem não pode gastar muito, né, na verdade, eu acho que não é muito querer, né, é o poder. Infelizmente, né. Deixa eu ver. Uma outra pergunta agora, a gente vai para um assunto um pouquinho diferente, filtragem. O Márcio aqui perguntou se tem que ser canister para plantado. Não precisa. Eu, por exemplo, no meu aquário holandês, eu tinha canister antes. E agora eu vendi o meu canister, era um mini canister, na verdade. E agora eu tô com 2 hang-on. E eu tava tocando até um tempo atrás só com um hang-on. Só que o hang-on que eu tava tocando era um bom hang-on, né? Era um Tidal 55.000 litros hora. Então, ele tem uma boa vazão, ele tem uma boa construção, né? Eu comprei ele porque ele estava com preço muito bom.
Eu comprei dele porque ele tinha 2 anos de garantia, e se eu fizesse o cadastro no site da Siquem, eu ganhava mais 3 anos de garantia. Então tem 5 anos de garantia naquele filtro. Já Caramba. vem com mídias da Matrix, que são excelentes, né? São acho que as melhores mídias que tem no mundo, sem fazer propaganda, mas enfim, mas são super boas mesmo, né? Aí Uhum. vai ter aquela briga de Ciporax, enfim, ai, Normal. não quero entrar nisso. Né? São mídias boas, tá? Como todas essas outras aí que eu falei. E hoje eu estou utilizando dois, dois hang-ons no meu aquário plantado. Aí se somar, por exemplo, eu estou com 59 litros ali. Né? Um pouco menos até, por causa que tem as plantas, tem substrato. E eu estou utilizando um hang-on da Tidal 55 de 1000 litros hora e um Oceantec HF 900 ou 800, eu nunca lembro o número. É HF 800. Não tô com a... tô aqui, peraí. HF 800 de 900 litros hora. Então, assim, 1.900 litros hora para um aquário de 59 litros. Tá Boa. dando conta. E tem bastante espaço. Mas também é uma filtragem bem potente, né? Algo bem potente, está ocupando todo o fundo do meu aquário. Vamos dizer que o meu Sim. aquário está com fundo preto quase, de, de ranho. Dá para tocar tranquilo. Deixa eu ver aqui. Se a gente tem mais algum. Ops. O Aquascape Nature perguntou aqui, ó, quando vai fazer um estilo Nature e mandar em algum concurso? Em breve, viu? Em Ah, breve. Falando em estilo Nature, só um parênteses em toda a conversa. Hoje eu vi que assim, ó, eu passei o dia inteiro viajando, eu tava na função aqui também, choveu muito hoje aqui, então tava bem tenso, não consegui nem olhar o WhatsApp direito. Mas uhum. eu vi que teve um pessoal que ganhou premiação em concurso internacional, né? No AGA, eu acho que foi. Deve ter saído o resultado hoje ou ontem. E teve bastante brasileiro. Então, parabéns para todos os brasileiros aí. Eu vi que teve o Pessoal. pessoal lá do Natural Art que ganhou. E teve também o DN também, que ganhou, acho que décimo lugar, não sei. Mas, enfim, tem bastante gente aí que ganhou, brasileiro, que é um Uhum. orgulho. É muito bom isso, cara, porque é sinal que o aquapaisagismo no Brasil está crescendo, né? Quanto mais cresce, melhor para todos nós, né? Verdade. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma perguntinha aqui. Fala algo sobre manutenção. Como é que tu faz aí a manutenção do teu aquário? Semanal, mensal, quinzenal? Eu faço assim, a manutenção, vamos lá, por TPA, né? Que é a troca parcial da água, só simplesmente tirar 30%, 40%, 50%, depende do estado do teu aquário. Tirar e recolocar toda semana, tá? Isso assim, ó, claro, tem vezes que a gente acaba desleixando, mas não é interessante. O bom é fazer toda semana. Tinha como regra há muito tempo fazer toda sexta-feira. Hoje eu estou tentando fazer aos domingos, mas hoje vai ser um dia que, por exemplo, vai pular, né? Uhum. Mas está indo super bem, assim, quando eu quero, por exemplo, eu vou receber uma visita, alguma coisa assim, eu faço 2 TPAs por semana que eu sei que o aquário desenvolve melhor. Quem tem mais tempo para fazer mais TPA, faça. Isso para o aquário holandês, tá? O aquário holandês que demanda bastante, porque está sempre crescendo as plantas, está sempre... Então, assim, ó, poda a cada 2, talvez até um mês, 2 semanas, um mês. Mas toda semana a gente sempre pega a tesourinha, tira ali um cabelinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas nada que seja uma coisa que toma horas, né? É Sim, muito tempo. Depois que a gente pega a mão, em questão de 20 minutos, está tudo pronto. verdade, verdade. Deixa eu ver aqui. O Júnior Mendes perguntou qual a altura mínima para uma luminária suspensa. Então, isso é muito relativo, cara. Depende da tua luminária. Eu tenho. No meu aquário, cara, ela é terrivelmente mal dimensionada porque fui eu que fiz. Né? Não é uma coisa profissional, que nem eu falei.
Então, no meu aquário está a 7 centímetros de altura. 7 centímetros é muito pouco. Eu não consigo enfiar um copo ali para fazer uma TPA, passar sabe? Então é horrível. Então tem que fazer manobras daqui e dali. Mas tem amigos que têm em aquário, por exemplo, plantas de baixa manutenção, baixa necessidade, né? Tipo Microsorum, Anubias e tudo mais. E a luminária dele tá alta pra caramba, cara. Tá lá em cima, no teto. E ele usa lâmpadas direcionais e tá dando certo. Então, depende disso muito de aquário para aquário, principalmente de iluminação para iluminação. É aquela coisa, né? Depende da potência da tua luminária, depende das plantas que você tem. Então, acho que uma dica que eu dou é vai testando, Vai né, vai testando. tentando É a que nem distância até tu descobrir a distância correta pro teu aquário, para ficar melhor. o Clayton Elite aqui perguntou boa noite, qual a recomendação para plantas vermelhas? Plantas vermelhas, elas desenvolvem quando tem uma boa iluminação. Tá? Então, assim, não existe esse negócio de ferro, que o pessoal criou um mito antigo sobre ferro e tal. Ferro, ele é importante como todos os outros nutrientes, mas a boa iluminação é fundamental para o desenvolvimento de uma planta vermelha, né? Então, isso também vai influenciar, isso tudo que a gente falou agora, até a altura vai influenciar. Então, uma boa iluminação vai fazer toda a diferença para uma planta, para ter uma planta vermelha ou não. Verdade, deixa eu ver. O Momento Submerso perguntou qual o valor do pH e KH que você mantém no holandês. Então, no holandês eu tô com um pH. Caraca, meu. Eu acho que eu anotei em algum negócio aqui. Meu pH tá em 6,6, se eu não me engano. E o meu KH, depois que eu voltei de viagem, tá entre 4 e 5. Tá? Então, meu pH tá aí variando entre 6,6 e 6,4. Depende da saída de água, da saída de CO2, mas é mais ou menos isso. Mas está dentro do ideal. Está dentro do ideal. A tabela do pH e do KH, ela, se eu não me engano, o pH 6 e o KH 4, ela dá por volta aí de 30 ppm. Né? Uhum. Então, o bom aí que eu falo é sempre entre 30 e 35 de Sim. ppm, né? Mas pode ir um pouco mais. Uhum. Depende da forma. Deixa eu ver o Portland perguntou, Thiago, biofilme, além de esteticamente ser feio, é algo prejudicial ao aquário? Cara, eu considero, tipo, eu não acho que seja totalmente prejudicial, mas quando eu tenho aquário, eu procuro não ter, tipo, máximo de destruir o biofilme, por causa que, para mim, é um excesso, eu vejo como um excesso de nutrientes. Então, se tá com excesso, não tá legal e eu procuro não ter. Mas o que você diria, Marco, sobre isso? Sobre biofilme? Então, eu vi o filme, eu tive muito pouco, então não tenho nem experiência. Então foi uma coisa que eu nem pesquisei muito, tá? Uhum. Mas o que eu tive de biofilme foi nesse meu aquarinho aqui, tá? Nesse meu musgário. Vou mostrar uma gambiarra que eu fiz aqui, que eu aprendi também com aquanano plantado. Tá vendo aqui, ó, o hang-on? Eu botei um... Isso daqui é um pedaço de garrafa cortado, ó. Tá vendo que tem um plástico ali? Sim, sim. Então, isso daqui faz a água circular muito mais por cima e ela não cai Uhum. direto. É uma gambiarra, mas funciona que é uma maravilha. Depois que eu fiz isso e que a minha circulação melhorou, cara, não vou dizer que solucionou 100%, mas 90% melhorou. Sim. Então, e isso foi uma forma extremamente simples de acabar com esse biofilme aí que estava tendo antes, mas cada caso é um caso. Tem gente que tem até skimmer de superfície sempre tem esse problema de biofilme. Eu acho que o problema está mais na água
que tem muito excesso de nutriente, alguma coisa assim. Bom sempre é testar, né? É, bem isso. Deixa eu ver. O Aquacis perguntou, Marco, referente ao seu pH, na parte da manhã você já mediu na parte da manhã para ver qual o valor antes da injeção do CO2? Bom, aí vem uma outra pergunta. Vem, você desliga o CO2 durante a noite ou não? O meu CO2 atual, Tiagão, eu tô no da sala, né, no holandês, Uhum, eu tô sem válvula solenoide para ligar e desligar, uhum, então eu tô ligando e desligando na mão, manualmente, né? Porque é os horários que eu realmente estou em casa, então tá tranquilo. Mas eu muito tempo eu tive aquário com CO2 caseiro e o caseiro mais caseiro e mais simples do mundo, tá? É o caseiro assim, ó, com água, açúcar e fermento biológico, tá? Um pouquinho uhum. de bicarbonato, depois nem colocava mais. No da sala, cara, eu ligo e desligo, ligo umas 2 horas antes, porque eu sei que vai aumentar, a planta já vai começar num pique bom e tal. Mas quando eu tinha o caseiro, que eu mantive o holandês por muito tempo com caseiro, eu não verificava isso, cara. Normalmente, isso daí, assim, se for ver grandes aquapaisagistas, eles falam, não tem problema o pH ficar alcalino de noite, ficar super, mudar muito drasticamente, porque isso é natural. Existem rios no mundo inteiro que à noite o pH é super alcalino e durante o dia, por fazer toda a fotossíntese e tudo mais, o pH é ácido. Então, assim, ó, se existe essa variação, não te preocupa. Isso é normal, o Aquacis lá é uma coisa bem normal essa variação aí. Desde que durante o teu fotoperíodo ele esteja adequado, ok? Sim. Na minha opinião, né? Aí vai ter gente que vai discordar. Esse é o problema do aquarismo, que sempre tem opinião, né? Todo mundo tem opinião. Mas, deixa eu ver aqui, ó. O Abraur Alves. Fundo com substrato de cor clara influenciam na captação de luz para a fotossíntese das plantas? Acho que não. Acho que não tem problema, não. Acho que não interfere. Não vejo lógica para isso. Deixa eu ver. A alimentação dos peixes interfere nas plantas? Assim, ó, se tu colocar muita alimentação, isso daí vamos pro básico, né, do aquarismo. Se É. colocar mais alimento do que o peixe vai comer, ele vai simplesmente apodrecer, vai virar amônia, vai virar nitrito, nitrito vai virar nitrato, vai gerar alga, e enfim, vai virar um caos no teu sistema. É como se tu vivesse numa sala cheia de comida e tu não conseguisse comer. A comida vai apodrecer e tu vai ficar ruim, porque tu vai se sentir mal naquele ambiente. Então, tudo que tu tá ali, tudo que é vivo, vai ficar ruim. A planta, porque não vai ter biologia no teu sistema. Então, a planta, o peixe, tudo vai ficar ruim. Agora, se tu tem um ambiente limpo, um ambiente organizado, vai que é uma beleza. Então, a alimentação é assim, ó, dá alimento que o peixe vai comer. Comeu, pronto. E não precisa nem exagerar. Se não é peixe para, vamos dizer assim, vender, reprodução, vamos dizer, gups ou betas de linhagem, que o pessoal quer crescer o peixe muito rápido em pouco tempo para vender. Se não for para esses casos extremamente, é uma vez por dia, 2 vezes por dia, né? Uhum. E é para esses casos especificamente, daí pode botar ali 5, 6 vezes por dia, mas desde que ele coma tudo que tu colocou. Sim. O Vitor Valente me mandou uma pergunta aqui no direct, mas eu achei interessante. Ele falou assim: Boa noite, é verdade que precisa de CO2 no o gás e não o líquido para fazer a fotossíntese? É aquilo que eu vou. Vamos voltar lá ao que eu falei antes. CO2 gás é totalmente do que CO2 líquido. CO2 líquido não existe. O que existe é carbono líquido. Carbono líquido é diferente de CO2 líquido. CO2 é um elemento só. Carbono líquido é um composto cheio de elementos que as plantas não vão utilizar para fazer a fotossíntese.
Agora, o CO2 gás, elas utilizam para fazer a fotossíntese. Eu não estou dizendo de jeito nenhum que o carbono não é bom. Eu utilizo todos os dias. O carbono orgânico, o líquido, o carbono orgânico ou carbono líquido é a mesma coisa. Ele é utilizado, vamos dizer assim, ó, 99% das vezes que ele é utilizado, ele é utilizado numa forma de... ele limpa a superfície foliar para com que a planta faça uma absorção muito melhor, tanto dos nutrientes quanto do CO2. Uhum. Tá? Porque a maioria das plantas aquáticas, tirando algumas exceções, elas fazem muito mais essa alimentação via foliar do que via radicular, ou seja, pelas folhas que elas fazem essa absorção alimentar aí, tá? Sim. Então, assim, ó, é totalmente diferente. O cara que te vende falando assim, ah, não, pode levar isso que é a mesma coisa. Pode levar esse CO2, esse aqui é o CO2 líquido, ele faz a mesma coisa. Não faz, tá? Por que eu estou martelando tanto isso, Thiagão? Porque assim, ó, eu estou vendo influenciadores aqui no Instagram fazendo essa propaganda aí do CO2 líquido, que o CO2 líquido faz a fotossíntese, faz isso, faz aquilo. Eu acho que às vezes até por uma falta de conhecimento. Mas quando a gente passa isso, que nem teve aí há um mês mais ou menos, aconteceu isso no nosso meio aí, e um amigo meu foi lá e falou, ó, meu, tá errado. É assim, 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 assim. Porque quando a gente está influenciando, a gente tem uma responsabilidade muito grande de passar uma informação legal para a pessoa. Sim. É óbvio que tudo que eu estou passando aqui é muito, vamos dizer assim, pode ser contraditório. Muitas coisas as pessoas podem se contrapor. Agora eu falar uma coisa, e daí vem o Thiago, que tem mais experiência do que eu, falar, não, Marco, tá errado. É assim, 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 assado. A pessoa tem que ser humilde e falar, não, beleza, ó, pessoal, o que eu falei, fui equivocado, a informação que eu tinha era errada. E houve aí um grande problema, e, enfim, não vamos entrar nos detalhes. Mas a informação é CO2 líquido é muito diferente e não existe CO2 líquido, é carbono líquido, tá? Carbono Sim, orgânico. Às vezes a gente fala CO2 líquido na pressa de falar, no comum, né? As pessoas acabam falando, mas não existe CO2 líquido. Beleza, galera? bom, o Fábio botou uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante a gente comentar também, que é sobre as algas. Ele falou assim, principal causa de aparecimento de alga green spot e como combater. Abraço. Green spot. Green spot geralmente tem excesso de nitrato, tá? Geralmente quando está colocando muito nitrato. Então, assim, ó, só reduz a tua mão, não precisa aumentar o teu fosfato, porque existe essa correlação entre nitrato e fosfato. Antes de falar sobre isso, Thiago, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a nutrição, tá? A nutrição das plantas. Elas precisam, todas as plantas terrestre, né, aquática, todas elas precisam de nutrientes para crescer, reproduzir, enfim, fazer fotossíntese e ficar bonitas. Elas precisam todos os nutrientes na quantidade correta, tá? Quando a gente larga demais algum nutriente no aquário, a gente acaba, vamos dizer assim, dando espaço para as algas, que são seres muito mais simples, desenvolverem, né? Uhum. E quando a gente larga um de menos, a planta ela não vai absorver, porque existe a tal lei dos mínimos. Então, por isso que é importante fornecer todos os nutrientes para as plantas, mas numa quantidade ideal. O aquário plantado, ele é isso, ele é literalmente equilíbrio. Sim. Então, essa alga em especial aí, sim, daí assim, a base, tá? Para uma nutrição é os macronutrientes, tá? Nitrato, fosfato e potássio. Tem um macronutriente que o pessoal fala que às vezes que nem é macronutriente, mas é um macronutriente secundário, né? Que é o ferro, tá? E depois vem os micronutrientes. Ali tem um monte, uma porção, né? Que é importante, mas assim, ó, numa quantidade bem menor. Então, se quer fazer uma nutrição mais completa,
faz todos esses aí separados, os micros tudo juntos, né? Micro, NPK, ferro e tá show de bola, né? Vai funcionar que é uma beleza. E daí se tu tem alga green spot, geralmente tem a ver com excesso de nitrato, né? Se a pessoa não faz fertilização, então ela só tem que fazer mais TPA e tudo mais, cuidar, né? Porque está gerando muito nitrato no teu sistema, então faz uma TPA mais regular aí, que geralmente a Green Spot tem relação com esse desequilíbrio entre nitrato e fosfato, né? Então, Sim. não de jeito algum aumenta o fosfato, porque se tu aumentar o fosfato e desequilibrar essa balança aí, tu não só vai ter alga Green Spot, como tu vai ter também uma porção de filamentosas. Era aí que eu ia chegar. Eu tava só aguardando você falar para eu chegar numa outra alga que é bem comum, a filamentosa. Que você, acho que você, se não me engano, eu vi um stories seu, não faz muitos dias depois que você tinha viajado, que você tava com filamentosa, não era? Ainda tô. Então. E aí, como é que tu fez, ou como é que tu tá fazendo para resolver com isso? Então, eu comentei lá nos stories lá. Bom, para começar, o que é a alga filamentosa? Primeiro que existem assim, ó, muitos tipos de alga filamentosa. E é muito complicado eu aqui da minha casa, sem ver o teu aquário ao vivo, não adianta me mandar foto, vídeo, porque é muito difícil. Eu mesmo, que sou fotógrafo, tenho essa dificuldade em comunicação visual. Então, é complicado, tá? Mas existem muitos tipos de filamentosa, tá? A maioria delas tem essa relação entre nitrato e fosfato desequilibrado, tá? Tanto é que existe a famosa tabela de Redfield. Redfield foi um pesquisador lá que ele fez uma tabelinha e ele disse a proporção mais ou menos tanto para marinhos, quanto para ambientes marinhos, quanto para ambientes de água doce, que geralmente essa condição aí é entre 7:1, algumas literaturas aí falam 5:1 ou 10:1, ou seja, 10 de fosfato para 1 de nitrato, 7 de fosfato para 1 de nitrato. Enfim, quando essa relação ela está um pouco desequilibrada, às vezes para um lado ou para o outro, acaba surgindo essa chata alga filamentosa, porque ela é chata mesmo, cara, ela não sai, né? Ela fica grudada no inferno aqui. Já tive e realmente dá muito trabalho. Eu até, na época, eu acabei indo para aquela forma mais radical de destruir ela, que foi na... Como é que é? Esqueci o nome agora do negócio. Não é acetona, é... Água oxigenada. Água oxigenada, isso. Água oxigenada. Que... É o método mais hardcore, mais funciona. É o método que eu estou fazendo aqui e eu não recomendo. Que nem eu falei lá nos stories. Quem quiser saber, tá lá nos destaques, tá? Eu tenho ali a algas e daí uma bomba, né? Método bomba, né? Que é o método que eu estou utilizando. Que é esse método aí, de água oxigenada. Eu não recomendo porque, gente, nem fiz a atualização, vou fazer essa semana. Tô com 2 pontos de amônia no meu aquário, cara, no teste. Então, cara, para um aquário estabilizado, quase vai fazer 3 anos. Isso é terrível, né? Mas não perdi peixe, acho que não perdi peixe. Perdi só por suicídio deles, né? Tem um azar com isso, pelo amor de Deus. Então, cara, acho Mas, que... enfim, só para falar sobre a alga filamentosa terminar, né? O método mais correto, tá, gente? Quem tá com preguiça de ir lá nos destaques e ver qual é o método que eu indico, basicamente tu fazer uma poda, principalmente aonde está ela, faz TPA e tal, faz poda, quase raspa na zero, assim, ó, deixa sem nada de planta, e daí tu vai recuperando as plantas, fornecendo todos os nutrientes que elas precisam, beleza? Massa. Mas essa é mais demorado, né, esse processo, mas é muito mais seguro, principalmente para quem está iniciando. Né? Quem vai manter a água oxigenada lá sem noção, saibam que vão estar arriscando a vida dos seus peixes, a biologia do teu sistema e pode desequilibrar tudo, né? Então, às vezes, pode dar muito errado.
O melhor é sempre procurar adicionar o menos produtos químicos possível no aquário para Certeza. ter um aquário mais Porque equilibrado. a água oxigenada, ela basicamente asfixia a alga. Só que assim como ela asfixia a alga, ela asfixia tudo. É Então ela verdade. acaba É, matando a tua natureza ali. sim. Cara, Marco, muito obrigado pela live. Acho que a gente já está bem próximo de 1 hora. E acho que foi bem proveitoso para o pessoal. Eu vou ver se consigo baixar a nossa live e se tu autoriza, eu vou colocar no YouTube também, lá para para o pessoal que perdeu poder assistir. Show de bola. Mas muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado Eu pela nossa agradeço. conversa. Acho que a gente poderia conversar por horas, na verdade, sobre isso, porque tem muito assunto que a gente poderia conversar. Me desculpa, pessoal, que eu sei que comentou ali que não deu para falar sobre todas as perguntas, mas a gente pode fazer mais lives aí, se o pessoal quiser, se me pedirem aí, se pedir o Marco aí, a gente pode fazer mais lives também, pode conversar mais sobre Beleza. isso, pode fazer algum assunto bem mais focado do que só plantados, a gente pode fazer, tipo, se vocês quiserem, a gente pode fazer, exemplo, só falando sobre fertilização, ou só falando sobre cuidados com as algas, ou algo assim, bem realmente específico. Tranquilo. A gente está Mas, disponível. mas é aquela coisa, vocês é que mandam na gente. Vocês têm que pedir e aí a gente vai fazer para vocês, fazer para vocês. Beleza? Mas muito obrigado, pessoal. E muito obrigado, Marco, de novo. Beleza. Qualquer coisa, viu, Tiagão? Oi. Eu vou abrir uma caixinha de stories, uma caixinha de perguntas lá nos stories, para falar lá. Quem quiser, quem falou aí alguma coisa e não foi respondido, pode chamar lá que a gente tenta responder e é aquele negócio, né? Eu não sei tudo, não me perguntam coisas que eu não sei, mas podem perguntar, porque às vezes assim, ó, às vezes eu não sei e eu não tenho vergonha de falar isso e eu vou em quem sabe, né? Então, às vezes eu Eu não também sou tenho assim. experiência Eu não sei, com eu vou falar. um certo peixe ou certa planta, eu vou para quem sabe, tento responder. Se eu não souber, eu vou falar bem claro que eu não sei e prefiro deixar assim. Sim. Beleza? Muito Tiagão, obrigado. deixa eu te agradecer, cara. Muito obrigado por fazer esse serviço aí, esse grande serviço de influenciar o pessoal do aquarismo, né? E de todas as vertentes, porque eu vejo ali que tu é uma pessoa que trata o aquarismo de forma bem ampla. Eu acompanho lá no grupo do WhatsApp. Tento, né? Acho que, acho que eu já sou há muito tempo que eu sou do grupo e sigo tu aí nas redes. Acho que bem antes, talvez, até do Instagram nosso. Eu não sei quanto tempo tem o teu grupo. O grupo tem 1 ano e meio, eu acho. A gente tem. O Um ano grupo e do WhatsApp meio? tem. O grupo principal tem 1 ano e meio. Eu Então, comecei há desde dois o anos, início então, eu tipo. andei saindo e entrando, como eu faço direto nos grupos, mas eu agradeço muito esse teu serviço aí, essa tua forma de influenciar o pessoal para o caminho correto, e é isso aí, meu camarada. O que precisar, a gente está aí, e para vocês também. Vocês que mandam, se vocês quiserem mais lives, só chamar, beleza? Tá bom, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Até. Até.